Amém, amada igreja, paz de Jesus. Amém. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou Cláudia Abranches e trago um abraço da minha igreja, do pastor da minha igreja, pastor Carlos Novaes e Jussara, sua esposa, para o pastor Wagner, pastora Raquel e toda a igreja aqui. E o Senhor é maravilhoso, né? Porque a gente chegou, eu e minha família, e aí eu estava aqui cultuando o Senhor e pensei assim, gente, isso daqui é uma amostrinha do que vai ser lá no céu. Como a igreja reflete o pastor. Primeiro o pastor, que é Jesus, mas o pastor também da igreja, né? Que igreja alegre, que igreja acolhedora. Como eu me senti abraçada desde o momento que eu cruzei ali aquele portão. Obrigada pelo acolhimento, obrigada pelo convite. E que o Senhor fale aos nossos corações. Toda vez que eu sou convidada para falar da palavra, eu pego esse microfone aqui e entrego como eu vou fazer nesse momento. Senhor, que esse microfone seja seu. Que o Senhor venha falar a cada coração, porque só o Senhor conhece a necessidade do teu povo. A palavra é viva e eficaz. O único, Pai, que pode tocar onde homem nenhum toca, onde pregador nenhum toca, onde médico nenhum toca é o Senhor. E o meu pedido nessa manhã é que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada pessoa, de forma muito particular, Pai. É o que nós pedimos aqui e te agradecemos. Esse microfone é seu, Senhor. E, amados, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu gostaria, por favor, de pedir ajuda a Maria Clara. A gente pode ler junto esse versículo. O que a gente vai fazer? Eu vou falar, a gente vai refletir junto sobre 2 versículos e depois sobre uma passagem bíblica, uma história bíblica, que eu tenho certeza que quase todos conhecem, as crianças amam, e aí a gente vai saber um pouquinho mais pra frente, tá bom? Podemos ler juntos Hebreus 10, do 35 a 36, diz assim. Vamos lá? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amados, eu não sei o que cada um aqui vive, quais são as situações aqui particulares da vida de vocês, mas aqui o autor está falando, está nos alertando para que a gente não abandone a nossa confiança. Só que muitas vezes na nossa vida, a gente até fala que confia no Senhor. A gente até pensa que confia no Senhor. Mas essa confiança, ela só é manifesta no momento das nossas dificuldades. Não tem como a gente apresentar confiança quando está tudo bem. Está tudo bem, então eu confio para quê? Aí a gente fala, né? Eu confio em Deus. Eu creio em Deus, só que está tudo bem. E quando a gente se depara com um momento difícil, aí sim a gente pode exercer essa confiança. E confiança, ela é obtida através de intimidade. A gente pode conhecer muitas pessoas, eu conheço todos vocês aqui de vista, eu estou olhando agora. Mas assim, para dizer que eu confio, eu preciso conhecer. E essa confiança aqui, que a gente precisa ter para não abandonar, porque ninguém abandona aquilo que não tem, né? Então eu preciso ter, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ter intimidade com Ele para confiar nele e não abandonar. Então eu não sei qual é o estágio que você está passando, se você está conhecendo o Senhor agora, se você está se aprofundando nessa confiança com Ele, mas eu sei que a gente é alertado aqui para a gente não abandonar. E ela tem grande galardão. Então a gente vai ter um grande retorno. E quando a gente fala aqui em galardão, muitas vezes a gente vai ter aqui esse retorno. Muitas vezes a gente vai ter resposta aqui, mas às vezes não. Nosso galardão é lá no céu, né? E aqui, com efeito, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Gente, essa é a palavra que tem que estar muito latente na vida de um crente. Perseverança. E por que aqui a gente está sendo alertado para perseverar? Porque quem precisa perseverar é aquele que tem dificuldades para continuar. Porque se tudo estiver fácil, é fácil perseverar, eu continuo. Mas a perseverança, ela se dá
ajudar nos momentos mais difíceis também da nossa vida. E nós somos seres humanos, a gente passa por muitas coisas. E às vezes a gente mesmo se julga, né? Ai, poxa, eu estou passando por isso, é porque eu não tenho Deus. Ou alguém vem e fala, poxa, você está passando por isso, então você não tem Deus, não? Você não crê em Deus, não? E não é assim que as coisas acontecem, não é assim a vida com Deus. E a gente tem exemplo dentro da palavra de Deus. Aliás, eu costumo falar isso, né? A gente vivencia tantas coisas aqui, mas quando a gente pega lá o Velho Testamento para ler, eu penso assim, Senhor, eu não conseguiria viver nessa época não, porque era muito difícil. Agora está difícil, antes era mais ainda, porque agora a gente tem o Senhor Jesus com a gente aqui, né? Então que a gente possa ficar firme na promessa do Senhor, perseverar e ter os olhos voltados para Ele. E aí tem uma coisa que eu trouxe aqui que aconteceu comigo, e uma experiência que eu tive com Deus, que parece boba, mas a gente precisa experimentar Deus nos mínimos detalhes, no dia a dia. Deus fala com a gente em qualquer lugar, através de qualquer situação. E ano passado, acho que foi ano passado, né, amor? A gente foi ministrar num retiro de casais, ano passado. E aí, foi depois de um feriado bem prolongado. E eu trabalho num consultório, e lá, depois de 7 dias, ninguém tinha ido. Sou eu e mais alguns colegas da mesma profissão. E ninguém tinha ido lá nesses dias atender, porque era feriado. E quando eu cheguei para atender no período da manhã, meio-dia, o Léo ia passar lá para me buscar, e a gente ia para o retiro, que era lá em Penedo. E aí, Maria Clara, por favor, eu trouxe aqui, não sei se vocês conseguem distinguir o que é isso. Isso é uma plantinha. Aí eu cheguei lá no consultório, lá tem algumas plantinhas. Só que essa plantinha estava assim. Aí eu pensei assim, ó, morreu. A plantinha morreu, ficou muito tempo aqui sem água e morreu. Só isso. E aí eu acabei de atender, o Léo foi me buscar, a gente foi pro retiro. E no caminho, o colega que entrou depois de mim mandou uma mensagem no grupo com essa foto aí da plantinha e falou assim, olha, eu cheguei no consultório e a plantinha estava assim e eu molhei. Eu coloquei água na plantinha. Aí eu levei, eu falei assim, meu Deus, eu fui no consultório de manhã, eu tive a plantinha como morta e não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só vi, a plantinha morreu, que pena, acabei o meu trabalho e fui embora. Mas o irmão crente em Jesus, ele se compadeceu da plantinha e foi lá e molhou a plantinha. Gente, aquilo ali tocou no meu coração, sabe por quê? Porque aí depois, na semana seguinte, quando eu cheguei lá, por favor, Maria Clara. A plantinha, essa plantinha, gente. Gente, na nossa vida é muito assim. Às vezes a gente olha as coisas e a gente dá como morto. A gente pensa que acabou. A gente pensa que não tem jeito. E o pior de tudo é que a gente não faz nada. O pior de tudo é que a gente fica ali, né, neutro numa situação. E essa passagem que a gente leu em Hebreus, a gente entende que sempre é um ato de ação que a gente está sendo orientado. Não abandoneis a confiança. Não, persevere. Sempre tem a ver com uma ação nossa. Aqui não está falando em relação ao amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já deu Jesus, que foi seu filho, na cruz. Então Jesus já nos deu tudo. Então a gente pede as coisas para o Senhor muitas vezes sem perceber que Ele já morreu na cruz para nos dar tudo o que a gente precisa. Queridos, aquele sangue ali tem um valor que nem eu e você podemos imaginar. Porque Deus, Ele não cabe aqui na cabeça humana, não tem como. A gente pensa um pouquinho, tem uma ideia do que é Deus. Mas a gente realmente não tem a condição, humanamente falando, de entender quem é Deus. Então, às vezes, a gente pensa de uma forma e acha que é Deus. Só que Deus não olha com o olhar do homem. Deus olha com o olhar de Deus. Então, eu não sei qual é a situação da sua vida que está daquela maneira ali, xoxa, murchinha, ali caidinha. Mas seja ela qual for, Deus está pronto. Ele já fez ressuscitar. Já fez
Senhor já fez tudo por nós. E aí eu queria trazer aqui um outro versículo. Em João 14, 27, deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então, uma das coisas que o mundo pede, que todos nós pedimos, é a paz. Só que aqui, ó, Jesus já falou que ele deixou. Faz sentido para vocês? A gente entender que Jesus já deu tudo o que a gente precisa. Agora, o que é necessário é a nossa parte. Aqui quando Jesus fala que deixa a paz, e a paz ele nos dá, mas só que ele não nos dá como o mundo a dá, significa que existem dois tipos de paz. A paz do mundo e a paz de Deus. E aqui eu posso nomear como uma sendo condicional e uma incondicional. Por quê? A paz do mundo é aquela que vem de fora para dentro. Eu preciso ter a minha geladeira cheia. Eu preciso estar com saúde. Eu preciso ter dinheiro no banco. Aí sim eu tenho paz. Então a minha paz, ela está apoiada nas circunstâncias. Ela depende das situações para existir. A paz de Deus é incondicional. Por quê? Porque ela vem de dentro para fora. Não importa o que está acontecendo ao redor. Importa a essência, aquilo que eu tenho. E como a gente faz para ter a paz de Deus? Em primeiro lugar, é conhecendo ao Senhor. É sabendo que Ele é o príncipe da paz. E que Ele quer habitar dentro de nós. E que a gente precisa se espelhar nele. Nós precisamos ter o Senhor como reflexo da nossa vida. Conhecer a palavra e andar de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Por exemplo, às vezes eu digo que quero alcançar algo, mas o que eu estou fazendo para alcançar esse algo, esse propósito? Né? Tem o processo e o propósito, que é o meu alvo. E como eu estou nesse processo? Será que eu estou no caminho que eu preciso ou estou no caminho oposto? Porque para ter essa paz, eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Eu preciso aprender a olhar como Ele olha. E às vezes a gente se perde nisso. Às vezes a gente olha para o outro e olha para as situações e permite que ressentimentos fiquem, né, em relacionamentos. E aí eu costumo também a pensar muito sobre isso, que quando às vezes a gente fala de alguém que nos faz mal, a gente fala com aquela ira, com aquela raiva, mas aí essa é a nossa humanidade, é normal da gente sentir isso de primeiro. Mas a gente precisa entender o que Deus tem através da minha vida para a vida dessa pessoa. Como eu posso ser igreja onde eu vou, dentro da minha casa? Às vezes alguém na sua casa não vem à igreja e você, né, quer muito que a pessoa venha, só que a igreja pode ir a essa pessoa todos os dias. Porque a igreja somos nós. Aqui é um templo feito pelas mãos dos homens, mas aqui é um templo feito pelas mãos de Deus. E que igreja o mundo tem visto através da sua vida? Porque nós somos, tem até um louvor que canta, né, que fala sobre isso, nós somos a carta de Deus para o mundo. Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. E o que você tem sido quando passa daquele portão? Que Jesus, que Bíblia as pessoas têm lido através da sua vida? Então a gente precisa estar atento a isso, que o nosso comportamento apresenta a nossa essência. O nosso comportamento vai mostrar aquilo que de fato a gente é quando a gente nasce humanamente ou quando a gente nasce de Cristo, que é uma nova criatura, que é a transformação que Deus faz e é tudo aquilo que Deus move e muda em nós. Amém, igreja? Amém. E aí, eu gostaria de trazer aqui, por favor, Maria, 1 Samuel 17, é uma história que acho que quase todos conhecem, né? Inclusive as crianças, que é a história de Davi e Golias. E é uma história muito interessante. Falando aqui, gente, a gente está falando de paz, agora a gente vai falar um pouquinho de guerra, né? Porque a batalha
E a gente precisa entender que a gente tem que estar muito atento à voz de Deus, porque eu tenho que batalhar todas as batalhas? Eu tenho que guerrear todas as guerras? Não. Tem guerra que eu não tenho que entrar. O problema é que a gente vai se enfiando em tudo que é guerra. E aí cansa, se esgota, e depois, quando tem que batalhar o que tem que batalhar, já perdeu todas as energias. Então a gente precisa estar atento à voz de Deus. Irmãos, não é toda guerra que você tem que entrar. Então esteja atento à voz do Senhor. E aqui, Samuel 17, eu vou orientar que vocês leiam em casa o capítulo todo. Porém, eu separei alguns versículos aqui que a gente vai ler e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? 1 Samuel 17, 4, gente, depois eu vou seguindo, mas tem ali a indicação do versículo que é, tá bom? Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, ou seja, quase 3 metros. Meu marido tem 1,90 m, né? Quase. Imagina, 3 metros para cima do meu marido, então, quase que um cara aqui, né? Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Até eu, né, a gente olhar assim, humanamente falando. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue uma efa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Aí Davi já estava lá, né, vendo tudo que estava acontecendo. O que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só ver a batalha. Gente, isso daí não foi um desconhecido que falou para Davi, não. Isso daí foi o irmão dele. E eu penso, né, e eu vejo isso, que as coisas que mais doem na gente não é aquilo que vem das pessoas de fora, é aquilo que vem das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão perto de nós. Então, o que mais tem poder? Então, ali a gente vê que em todo o tempo até da nossa vida, a gente é muito atacado dessa forma, né? É provado assim. Então, ali Davi poderia só, né, ficar triste e voltar triste. Não, pai, eu dei sim a comida para os meus irmãos, e ali já se abalar, e ali acabar paralisar Davi, porque uma palavra dessa pode paralisar alguém, mas a Davi não paralisou, não. E aí, ó, Davi concluiu lá em 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrarás das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar sobre a armadura, né? Porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então, tirou tudo, tirou toda aquela armadura. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, e eu com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Assim, Davi venceu o filisteu
com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. E depois eu oriento que vocês leiam a história toda, por mais que conheçam, mas é muito bom a gente lembrar, né? A gente ler e trazer para a nossa vida, porque o que acontece com a palavra de Deus? Ela foi escrita 3.000 anos atrás, aí tem um abismo e tem nós. E por isso que a responsabilidade é com muito temor no meu coração que eu trago a palavra para vocês, porque quem traz a palavra, quem fala sobre a palavra, funciona como uma ponte. De 3 anos atrás até agora, os dias atuais. O que a palavra de Deus tem a ver com a nossa vida hoje? E por isso que a Bíblia ela é tida como um livro da vida, porque ela é viva. Ela precisa transformar o nosso ser, mudar a nossa condição humana. E aqui eu gostaria de, por favor, Maria Clara, trazer para você sobre o que nos lembra essa história de Davi. Que Deus usa, eu pontuei ali para vocês, Deus usa os improváveis para manifestar sua glória. A história de Davi e Golias nos ensina que os gigantes não são vencidos pelo tamanho da pessoa ou da força que ela tem ou das armas humanas que ela usa, mas é vencido por fé e pela confiança em Deus. Aquela confiança que a gente trouxe lá no começo, porque às vezes a gente olha as nossas condições, o que você está passando e fala, poxa, mas eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho o que fazer em relação a isso aqui. Eu não tenho como vencer esse gigante. Então, quando a gente chega a esse ponto de não ter algo físico que nos ajude, a gente tem que entender que aí sim se manifesta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque tem a parte que nós fazemos e tem a parte que só Deus faz. E aí, o mesmo Deus que estava com Davi, está conosco hoje. Está com você, está comigo. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, é aquele Deus, é o mesmo de hoje. E será para sempre. E aqui, ó, no segundo ponto, Deus usa as coisas simples para cumprir seu propósito. Davi não era o mais forte, não era o mais experiente, nem o mais preparado aos olhos humanos, ele é apenas um jovem pastor, invisível ali por muitos, né? Invisível, desacreditado pelos próprios irmãos. A gente vê o que o irmão dele falou para ele. Enquanto o exército de Israel viu o gigante como algo imenso, difícil de se vencer, Davi via o Deus dele maior do que o gigante. Então tem até um ditado que a gente fala, os crentes falam, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E é meio que assim que a gente precisa funcionar. É dessa maneira, é entender o tamanho do Deus que a gente tem mediante as situações. E aí, o outro ponto, ó, a vitória começa na obediência. Gente, em pensar que Davi só estava indo lá para levar o lanche para os irmãos. Só isso. Ele só estava fazendo isso. E aí ele venceu a batalha sem espada, mas com a fé. E a vida do crente precisa ser dessa maneira. Sabe as coisas simples que você faz? Sabe onde você vai? Nos lugares que você vai? Às vezes você está indo e você não sabe a guerra que está se travando naquele lugar. Mas você é instrumento de Deus para derrubar o gigante dos lugares onde você passar. E às vezes é tão simples que às vezes é com um sorriso. É com uma gentileza. Porque às vezes a gente acha que a guerra não é só... Não, a gente vive muito no natural. Mas a vida do crente a gente tem que entender que existe a esfera espiritual e que a gente com os olhos humanos nós não estamos enxergando. E o que a gente precisa é só obedecer. Porque tudo começa na obediência. Então, Deus, né? Onde Deus permitir que você vá, seja a bênção e vença a batalha dos gigantes. Aqui, no próximo ponto. Não devemos vestir o que não foi feito para nós, aquilo que não nos cabe. Davi, ele não usou a armadura porque ele entendeu que não se vence gigante tentando ser quem não somos.
mas sendo quem Deus nos chamou para ser. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente está em comunidade e a gente acha que a nossa vida tem que ser igualzinho da irmã, do irmão, mas não funciona dessa forma. Cada um tem um chamado, cada um tem um jeito, cada pessoa é única. Até irmãos gêmeos, né, univitelinos, aqueles que são muito iguais, se você for tirar ali a digital dele, você vai ver que é diferente. Nós somos únicos. Não queira vestir a armadura que não é sua, que não te cabe. Entenda qual o chamado que Deus tem para a sua vida e apenas obedeça. E apenas flua na presença do Senhor. E aqui, um outro ponto é que a fé vence o medo. O medo não é maior que a fé. Ali Golias representava o medo, a intimação e a voz que dizia: você não vai conseguir. Mas Davi carregava outra voz no coração dele, a voz da experiência com Deus no secreto. Ele se lembrava do leão, do urso, das batalhas travadas longe dos aplausos, onde Deus já havia se revelado fiel. Lembre de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque a gente sempre se apoia muito no testemunho do irmão, ou nas histórias lindas que a Bíblia nos conta. Mas se você parar para refletir a sua própria vida, e aí sim, né, a gente não deve ficar olhando para trás, mas a gente precisa olhar para ver aquilo que Deus já fez. E se você falar: Jesus, não era nem para eu estar aqui, tudo que eu já passei, todas as situações, todos os gigantes que já se levantaram diante de mim, não era nem para eu estar aqui, mas, querido, o Senhor te livrou, o Senhor te deu a vitória e você está aqui. E o Deus que te trouxe até aqui é fiel para te levar até onde Ele quer que você vá. E a gente precisa lembrar. Eu sei que eu já passei por tantas situações que aí, às vezes, eu falo assim, né, em situações difíceis, às vezes até para minha mãe também, para o Léo, mas com a minha mãe tive muitas histórias, né, de necessidades em Deus, de confiar em Deus. Eu falo assim: mãe, às vezes eu falo assim, lembra que toda vez que a gente chegou e falou assim: agora não dá, não tem mais para onde ir, Deus abria a porta, Deus criava o chão para eu pisar, e a gente seguia. E é assim, às vezes você se vê pronto, igual uma vermelha, chegou uma vermelha e acabou, mas Deus vai lá e abre o mar. E se Ele não abrir o mar, Ele faz você andar sobre as águas. E Deus é assim. Isso não quer dizer que as coisas vão ser sempre fáceis, não. É luta. Por isso que já fala, né, lá em Hebreus, a gente precisa perseverar. Porque a vida com Cristo é perseverança. Ele não prometeu a gente, né, a vida fácil. Pelo contrário, Ele explicou, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para dar sequência aqui, no outro ponto, aquilo que nos desafia hoje pode se tornar testemunho amanhã. Então, se você está passando um desafio, não pense que tem a pessoa como você. Deus quer te trazer a vitória, Deus quer te dar a cura, Deus quer fazer em você e para fazer através de você. Aleluia. Ele quer usar tudo que você está passando hoje, todas as experiências que você está passando hoje, para abençoar lá na frente. Gente, o que me construiu como crente, como pessoa, né? Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas assim, o lugar que eu cresci foi no deserto. E foi o que o pastor, né, declarou aqui: o deserto não é lugar para a gente parar e ficar quietinho lá, não. É só passagem. Mas é uma passagem que ensina. O deserto é uma escola. E aí a gente passa assim, até Jesus voltar. E cada louvor lindo, e eu creio que vocês já façam isso, mas quando a gente louva, a gente tem que mergulhar nas letras do louvor, porque nos fala tanto de Deus, nos eleva a nossa alma. E foi tão maravilhoso esse momento aqui com o Senhor. E aí, a gente precisa entender aqui que Davi nos ensina que a verdadeira vitória começa antes do confronto, quando escolhemos confiar, e que o gigante não caiu porque Davi era grande, mas porque o Deus dele era maior. O que parecia invencível cai com uma única pedra, porque não é sobre o tamanho da arma, é sobre a direção de Deus. Então, isso tudo que a gente está falando tem a ver com quem a gente carrega. Porque quando ele fala assim: eu não habitarei em templos feitos pelas mãos dos homens, não é
aqui na parede, mas ele habita em templos feitos pelas mãos dele, que sou eu e você. Nós somos a igreja, nós somos lugar de habitação de Deus. E que você nessa manhã permita que Deus de fato habite, gente. Mas quando Deus habita em nós, a gente não pode mais ser o mesmo. A gente não pode mais pensar igual, a gente não pode mais agir igual. A gente tem que ter Jesus como mestre. Eu quero imitar esse mestre. E o pensamento, assim, o melhor pensamento que nos leva para o melhor lugar, que o melhor lugar eu sempre falo que é no centro da vontade de Deus, mas é perguntar assim, quando você estiver diante de uma situação, diante de um problema de relacionamento, diante do problema com o irmãozinho da igreja, seja lá o problema que for, é a seguinte pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você vai imaginar, porque Ele vai falar com você, Ele vai ministrar no seu coração, e aí você age. Eu coloquei aqui um lembrete pra gente, por favor, Maria Clara. A afronta não é maior que o chamado, e o gigante não é maior que a promessa. Então, se você está sendo afrontado, queridos, lembre-se que essa afronta não é maior do que o seu chamado. E que o gigante que se coloca na sua vida não é maior que a promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E nós precisamos crer nisso, porque a gente vive numa cultura que nos leva para longe de Deus, que nos leva a fazer as coisas contrárias à palavra de Deus e quer naturalizar isso, quer cauterizar a nossa mente. Falar, não tem problema, todo mundo faz, só que nós cristãos precisamos viver na contramão do mundo, porque a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe aquilo que está nos esperando. E sabe por que às vezes a gente tem desespero quando a gente fala de morte, né? Porque Jesus não fez ninguém para morrer, Deus não fez ninguém para morrer. Deus nos fez para sermos eternos. Pelo pecado, a gente vai precisar passar pela morte para termos a vida eterna com Ele, porque Ele foi preparar lugar para nós. E a gente precisa crer nisso, como Paulo falou, se eu entender que só tem a ver com essa vida aqui, eu sou um homem miserável. Porque isso aqui é tão pouco, é tão rápido. E essa sensação que a gente tem de eternidade é que coloca às vezes o medo da morte. Porque a gente foi feito para ser eterno, é por isso que a gente tem esse pavor da morte. Mas Jesus fala que Ele foi preparar lugar para os seus, para nós. Glória a Deus, amém? E aí, que aprendamos com Davi a não focar no tamanho do gigante, mas na grandeza do nosso Deus. E tem algo que eu gostaria de lembrar aqui, só para não passar assim, né? Que nem sempre o gigante vai cair. Nem sempre. Mas o fato do gigante não cair não quer dizer que você não tenha vitória. Porque a gente passa por aflições. Mas Deus fala assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. E às vezes a gente vai precisar lidar com o gigante por muito tempo. Ou às vezes até Jesus voltar. Mas o mais importante, a nossa vitória quando o gigante ainda existe na nossa vida, é termos olhos voltados para o Senhor. É vivermos Jesus aqui, independente, apesar do gigante que se levanta. Isso não quer dizer que você não tenha Deus. Isso não quer dizer que tua fé é pequena, nossa fé é pequena mesmo. Mas a gente tem fé. Então assim, independente se o gigante caiu e morreu, ou se ele ainda está por aí, o importante é a gente ter a certeza da presença de Deus na nossa vida e crer que a palavra de Deus... Gente, por favor, Maria Clara, o que acontece? Deus é fiel à palavra dele. Então, se ele falou, ele cumpre. Eu posso até não cumprir determinadas coisas porque eu sou humano, eu sou errante, mas Deus não. Ele não falha, ele cumpre. E lá em João, eu coloquei sempre a parte B desses versículos, diz assim, 16:33, no mundo passas por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós venceremos também. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus em nenhum momento diz assim, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Ele não fala isso, mas ele fala que estaria conosco. Ele promete a presença dele. E nós precisamos aprender a desfrutar dessa presença.
Quando Jesus morreu na cruz, foi nos dando o presente da vida. E quando uma pessoa recebe o presente, tem a ação de quem está entregando o presente, porque eu entrego, mas tem que ter a ação de quem recebe o presente. Porque se alguém estiver me entregando o presente e eu estiver de braços cruzados, eu vou receber o presente? Não. Eu preciso estender minha mão e receber o presente. É exatamente isso. Jesus já nos deu tudo o que a gente precisa. A gente precisa estender a mão, receber, aceitar e viver de acordo com Ele nos ensina. Então, ter a paz que Jesus nos dá é garantido se eu estiver vivendo dentro da palavra. É garantido se eu estiver com o meu comportamento, com o meu olhar, se eu estiver sabendo perdoar, se eu estiver sabendo olhar com o olhar de Jesus. Então não adianta, porque não é por força, por violência, é pelo poder de Deus. É pelo Espírito de Deus. E que essa paz possa preencher a nossa vida todos os dias. Não esqueça que você foi comprado por um preço muito grande. Aleluia! Eu amo vocês. Eu amo todo mundo, mas eu, Cláudia, não daria meu filho por nenhum de vocês. Eu não daria. E eu tenho a certeza que vocês também não dariam por mim. Certo? Mas o nosso Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que o Deus grandioso, maravilhoso, que o Deus bondoso, Pai da eternidade, que o Príncipe da paz habite no nosso coração. Que Ele conduza os nossos passos, que Ele nos leve onde Ele quer nos levar. Seja sensível à voz de Deus e viva o céu ainda aqui na terra. Não espere, queridos, para viver o céu só lá em cima. A gente pode viver o céu aqui na terra, da forma como a gente lida com as situações, com as coisas e principalmente através do lugar que Jesus ocupa na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Posso fazer uma oração, pastor? Senhor, que a tua paz, que o Senhor, que é o príncipe da paz, possa habitar nos nossos corações. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é seu. Que possamos, Senhor, representar a tua presença, seja lá onde quer que estejamos. Que possamos levar a igreja, a Bíblia, onde quer que venhamos a passar. Que sejamos, Senhor, a Bíblia que o mundo lê. Meu Deus, nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda a vencermos a nossa humanidade, vivermos no Teu Espírito, Pai. Que onde quer que a nossa mão alcance, que venha tocar de uma forma muito especial. Que as pessoas sintam e percebam a Tua presença através de nós. Abençoa, Senhor, cada filho Teu aqui nessa manhã. Que o Senhor possa entregar e continuar falando nos corações deles, Pai. Vir de encontro à necessidade de cada um. E que nós possamos ser transformados dia a dia, até o Senhor vir nos buscar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter que morrer ou vestir. Se o Senhor desce os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiar.